Você tem filho, filha? Com certeza se preocupa muito com toda a questão aí do mundão lá fora que é cheio de perigos. E tá certo. Neste vídeo, eu, Deise Rosa, psicóloga, trabalho com orientação de pais e de famílias, venho aqui para falar um pouco sobre um assunto delicado, um assunto difícil, que é sobre educação sexual e todos os perigos dos abusos sexuais, das violências contra as nossas crianças. Me acompanhe até o final para algumas dicas nesse vídeo. Quando a gente fala de violência, a gente fala de vários tipos de violência, né? Violência física, a violência de negligência, de cuidado, a falta de cuidados básicos para uma criança, a violência sexual e a violência psicológica. Geralmente, esta última, a violência psicológica, ela acompanha todas as outras, inclusive a violência sexual. Que cuidados você tem tido com seu filho? Como você conversa sobre sexualidade com a sua criança? É difícil falar sobre isso, não é? Mas quando começa? Que idade se começa a falar disso? Sempre, gente. Educação sexual a gente fala sempre. Ai, Deise, eu preciso falar sobre sexo com meu filho. Calma. Educação sexual é diferente do ato sexual. Ensinar para uma criança dos seus órgãos genitais, qual é a função deles, o quanto é importante cuidar da higiene, o quanto é importante cuidar da segurança e do próprio corpo, da valorização do seu próprio corpo. Desde quando? Desde sempre. É preciso ensinar a eles quem são as pessoas responsáveis para ajudar essa criança na limpeza do seu corpo, por exemplo. Quem pode? Denomine ao seu filho, desde pequenininho, com quem pode passar a mão lá no seu pipi, na sua pepeca. Se você tem algum nome, algum apelidinho, não esqueça de ensinar também para sua criança os termos corretos, os termos científicos para isso. Da vagina, do pênis, a vulva, enfim. Mas eu sei que algumas famílias gostam de ter um nome mais carinhoso, tanto para os órgãos sexuais como para outras coisas, como o joelhinho, a cabecinha e assim por diante. Lembrando, tá tudo certo, desde que você também denomine os nomes corretos. Sempre explique para o seu filho que aqui, nesta região, é dele, é ele quem pode cuidar, é ele quem deve fazer isso. E segredos? Com a mamãe não pode ter, com as pessoas que ele ama não. E aí sempre falar desses segredos, né? Evite falar coisas de segredo com criança, porque quando a gente brinca muito com essa coisa de segredinho, quando acontecer algo mais grave, essa criança também vai achar que é uma brincadeira. A rede de apoio dessa criança precisa estar sempre muito ligada em todos os movimentos. Os números estão aí para nos dizer que, infelizmente, os maiores abusadores das nossas crianças não são pessoas desconhecidas e muito menos pessoas que forçam a criança na marra. Não é assim que acontece. Geralmente, os números mostram e a realidade, infelizmente, mostra que são pessoas próximas da vida dessa criança. O amigo, o tio, o avô, o padrasto, a tia, a prima, porque não são só homens. Existe ainda um número maior de homens, mas existe também mulheres que vêm cometer algum tipo de violência, algum tipo de abuso sexual da sua criança. E quando a gente fala desses abusos, gente, eles estão aí. Então, sempre mostre para a criança que aqui não pode relar, que se alguém quiser, a criança pode contar. E se a minha criança vier me contar, Deise, como é que eu devo reagir? O máximo possível, com naturalidade, sem brigar com essa criança. Porque, veja, se a criança me contou, mãe, o fulano de tal quis relar no meu pipi. E você deixou? Por que você falou? Essa criança nunca mais vai querer me contar nada. Não é verdade? Opa, ela tá me contando algo e eu vou e pulo essa criança? Ela não vai me contar mais. E essa não é a ideia. Como é, filho? O que aconteceu? Por que ele quis fazer isso? O que foi? O que você fez na hora? O que você falou pra ele? O que mais ele te falou? Então tenta descobrir dessa criança já que ela te conta de forma espontânea. Não são todas as crianças que contam de forma espontânea, até porque muitas vezes elas são ameaçadas. Ameaçadas por esse abusador, do tipo, olha, isso é um segredinho nosso. Olha, se você contar pra mamãe, vai acontecer uma coisa ruim com a mamãe. Se você contar pra alguém, eu vou machucar o seu irmão, eu vou fazer tal coisa. E essa criança, muitas vezes, ela entra numa enrascada, numa angústia muito grande. Nem todas as crianças entendem o que está acontecendo, mas todas as crianças sentem que tem algo errado acontecendo. E a maioria, para não dizer 100% dessas crianças, manifestam alguma coisa no seu comportamento que tem algo errado. Então, se você está percebendo algo estranho no seu filho, se ele era agitado, ficou quieto, se era quieto, ficou agitado, se alimentação, se tem medo de ficar perto de alguém, se ele não quer ir na casa de alguém de jeito nenhum, se ele gruda em você, escute esta criança. O que é que ela está querendo me dizer? Fique atento. Pode ser nóia da minha cabeça. Antes a gente ter pecado aí por tantas noias em excesso do que achar que tudo é muito livre e que a minha criança nunca tem razão.
A criança, ela dá sinais, ela sente que tem algo errado. E muitas vezes, gente, como eu falei, esta pessoa abusadora, ela chega na criança das melhores formas possíveis. Ela conhece tudo de desenho. Ela senta pra brincar, coisa que nem todos nós adultos temos paciência. Ela fala sobre o mundo infantil. Então, geralmente, é uma pessoa muito legal. Ela traz docinho, ela traz bala, ela chega, ela aconchega. E aí, a criança, ela fica perdida. Eu gosto tanto daquele tio, daquele primo, sei lá quem. Ai, mas tem algumas coisas, algumas brincadeiras que eu não gosto. Então, a criança, ela fica confusa. E muitas vezes o abusador passa pra criança que ela é o responsável. Mas você nem gritou, você nem falou nada. Você deixou eu mexer no seu pipi ou na sua pepeca ou sei lá o quê. Você deixou, então a culpa é tua. E aí essa criança cresce com uma culpa gigante sobre isso. Precisamos cuidar dos nossos pequenos. E a melhor forma de cuidá-los é a prevenção. E a melhor forma de prevenir é não super colocando como se os órgãos sexuais fossem a pior coisa do mundo. Não. Os órgãos sexuais, gente, eles dão prazer. Desde quando? Desde sempre. Quem aqui tem filho em casa pequenininho já viu que se você relar no pipi da criança, na vulva dessa criança, a criança acha cócega, acha engraçado e assim por diante, porque é uma região do nosso corpo que dá prazer. Mas ela precisa ter um cuidado em relação a tudo isso. Então eu não posso mentir para ela dizendo que não, que não. Não, porque não é feio, não é que não pode. A gente precisa ter um cuidado e um acolhimento ao corpo que é do outro. E ensinar a criança a ter um próprio acolhimento com o corpo dela. É prazeroso? Sim. Mas se você talvez mexer de forma muito errada, enfim, você pode se machucar, pode ter prejuízos com isso. As outras pessoas não fazem isso socialmente. Então, quando a criança começar alguns toques de manipulação, que também é algo natural, a gente precisa ensinar para elas que ok, não é a coisa mais horrorosa do mundo. Não, porque isso é mentira. Mas eu posso ensinar para elas que sim, que você sabe, que faz cócega, mas que não pode fazer isso na frente das pessoas, porque as pessoas não fazem isso o tempo inteiro em todos os lugares, que precisa ter alguns cuidados. E se você perceber, pai e mãe, que isso está numa forma muito intensa, o quanto desviar a criança a atenção dela para isso, né? Para outra coisa, para um brinquedo, chama atenção. E preste muita atenção. Né? Se o seu filho está tendo uma masturbação em excesso na infância, quando é que talvez é uma curiosidade, é um conhecimento e quando é que pode ser algo relacionado a um abuso que está acontecendo? Toda masturbação pode ser um abuso? Não, gente, não. Pode ser um conhecimento, pode ser que a criança esteja ociosa e aí por isso ela vai manipular os seus órgãos genitais, pode ser quando a criança está ansiosa, né? Ociosa, ansiosa, antes de alguma coisa que ela tem que fazer, que momentos que isso está acontecendo na vidinha dela. Converse com ela sobre isso, fale sobre isso. Educação sexual é falar sobre tudo, falar sobre os perigos de um abuso, é falar sobre o seu próprio corpo, é entender aquilo que é um pouco normal, o que não é. Eu vou fazer depois outros vídeos explicando, respondendo algumas perguntas que me fizeram sobre como falar de sexualidade com as crianças. Mas o que eu quero já dizer é assim, a melhor forma de se falar é da forma mais natural. Não como gerações passadas em que é feio, não pode, não se fala nisso. Não, isso também causa problemas. Né? E nós temos aí os consultórios lotados de problemas por conta disso. Trate como natural. Não é a coisa mais feia do mundo. Os órgãos genitais dos nossos filhos fazem parte do corpo deles. Vamos fazer esse acolhimento com responsabilidade. Entendendo o que é da fase, o que é da construção e também conhecendo um pouco mais. Falando sim dos perigos e sempre lembrando quem é a fonte de acolhimento dessa criança, com que ela tiver alguma dúvida, ela possa vir perguntar. Acolha as dúvidas do seu filho. Respeite o desenvolvimento do seu filho. Conversamos mais nos próximos vídeos.